Amém? Graça e paz, queridos. Eu não ouvi. A graça e a paz do Senhor? Amém. Amém. Apesar de estar máscara, não impede que o nosso pão se propague, né? Inclusive, vou lembrar os irmãos que a gente não está com todos os instrumentos aqui, né? Poucas vozes, porém, todos nós estamos apresentando o culto ao Senhor. Amém? Amém. Então, para o Senhor tem que ser o melhor. Começa pelo nosso coração, a disposição e sinceridade que a gente tem em louvar. Vamos adorar então? Vamos lá. Viver.
Eu vou pedir aqui para o pastor Gabriel Porto vir aqui à frente. Ele vai estar neste momento apresentando a palavra. Hoje é um culto de ceia do Senhor e a ênfase é a ceia do Senhor. É um momento precioso na vida da igreja. Pastor Gabriel Porto, eu quero comunicar aos irmãos, ele está vindo para a nossa igreja. Ele é membro da Igreja Batista da Vila Formosa e depois de estarmos conversando já há uns 2 meses, nos encontrando periodicamente, ele virá aqui e estará sendo membro de nossa igreja. Então nós o recebemos com muita alegria. E o pastor Gabriel, ele tem alguns livros escritos, 4, né? 4 livros escritos, ele é professor de seminário e esperamos que ele possa ser uma bênção aqui no nosso meio. E ele vai estar trazendo a palavra nesse momento. Bom dia, irmãos, graça e paz a todos. Uma grande alegria poder estar aqui com os irmãos, compartilhando esse momento sobre a palavra de Deus. E hoje, exatamente por ser um culto de ceia, nós vamos falar sobre a ceia. O que é a ceia? De onde vem o nosso entendimento a respeito da ceia? E para nós entendermos o real significado do que é a ceia, o que ela representa, o valor dela para nós precisamos primeiro retornar às origens, retornar ao início, ver como tudo isso começou. O autor da carta aos Hebreus nos revela uma realidade espiritual, de que não há perdão de pecados sem derramamento de sangue. E por que isso? O apóstolo Paulo, nos capítulos 5 e 6 da sua carta aos Romanos, vai nos explicar que por meio do pecado, quando Adão e Eva ali pecaram e a humanidade caiu em pecado, a morte entrou no mundo por meio do pecado. Antes do pecado não havia morte, mas quando a humanidade cai em pecado, a morte entra no mundo. E por isso no capítulo 6 ele diz que o salário ou a consequência do pecado é a morte. E para tipificar ou ilustrar essa realidade espiritual que entrou em vigor a partir do momento que a humanidade caiu em pecado, o próprio Deus ali no início faz o seu primeiro sacrifício. Ele sacrifica um animal, provavelmente um cordeiro, para com a sua pele fazer as primeiras roupas para Adão e Eva. Porque a partir daquele momento, pelo conhecimento do mal que eles adquiriram, eles tiveram consciência de que estavam nus. Então Deus faz essa primeira roupa para eles, para ilustrar essa realidade. Olha, o pecado de vocês causou a morte desse animal. O pecado no mundo traz morte, e logo de início Deus já ilustra isso. E os primeiros homens, a humanidade no seu início já entendeu isso. Tanto que na geração seguinte, Abel oferece um cordeiro em sacrifício a Deus. E Deus aceita o seu sacrifício. Ele acaba sendo morto por Caim, mas então nasce Sete. E a Escritura diz que a partir daqueles dias, os homens começaram a invocar o nome do Senhor. E então, o homem teve essa consciência dessa prática de que o pecado traz a morte. E por isso, para haver perdão dos pecados, precisa haver derramamento de sangue. Tanto que Noé, após o dilúvio, quando ele sai da arca, a primeira coisa que ele faz é construir um altar e oferecer um sacrifício a Deus. Um pouco mais à frente, Deus chama Abraão e faz com ele uma aliança, descrita ali inicialmente em Gênesis 12. E nessa aliança ele diz que por meio dele, por meio de Abraão e sua descendência, todos os povos, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, durante a vida de Abraão, Deus vai revelando
estendendo, ampliando e detalhando essa aliança. Até que em Gênesis 22, Deus dá uma ordem a Abraão: pegue Isaque, o seu único filho, o filho da promessa, o único filho legítimo, e o ofereça em sacrifício a mim no Monte Moriá, o mesmo monte onde foi erigida depois a cidade de Jerusalém e o próprio templo ali de Jerusalém. E ele obedece, ele vai. É interessante que em um determinado momento da viagem, Isaque, que embora alguns filmes mostrem como uma criancinha, naquele momento já era um homem de cerca de 30 anos de idade. Então ele tinha plenas condições de subjugar Abraão e não ser sacrificado se não quisesse, mas ele voluntariamente foi em obediência ao pai. E em um determinado momento ele diz: pai, nós temos aqui a lenha, o fogo, estamos indo para o altar, mas cadê o cordeiro para ser sacrificado? E aí Abraão diz assim: Deus proverá para si o cordeiro. É interessante que o autor aos Hebreus nos diz que Abraão cria tanto em Deus que ele tinha consciência de que mesmo se ele chegasse a matar Isaque, Deus tinha poder para ressuscitá-lo dentre os mortos e trazê-lo de volta. E então, quando Abraão está prestes a sacrificar Isaque, o anjo do Senhor o impede e Deus mostra ali um cordeiro preso num arbusto. Deus proveu o cordeiro. E ali Deus diz assim para Abraão: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter me obedecido, não me negando o seu filho, o seu próprio filho, esteja ciente de que eu cumprirei tudo o que te prometi. O que Deus estava dizendo ali de verdade para Abraão é: como você não me negou o seu próprio filho, o seu único filho, o seu cordeiro perfeito, esteja ciente e tenha certeza de que no momento certo eu não negarei o meu único filho, o meu cordeiro perfeito, em favor de vocês. E Deus de fato cumpre a sua promessa. Mais à frente, na época de Moisés, quando chega a 10ª praga, a morte dos primogênitos ali no Egito, Deus institui um memorial chamado Páscoa, ou a passagem, o Pessah judaico, que é um memorial relembrando o livramento que Deus fez do povo de Israel, livrando a morte dos primogênitos, livrando eles da escravidão do Egito. Então Deus institui que todos os anos, no mês de Nissan, que equivale ao nosso mês de abril e é o primeiro mês do calendário judaico, deveria ser separado um cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula, sem nenhum defeito físico. E esse cordeiro deveria ser oferecido em sacrifício ao Senhor. Ali Deus estava ensinando mais uma vez o que Ele próprio faria no tempo certo. E então todo o Antigo Testamento foi uma busca a esse cordeiro perfeito. Todos os anos eles tinham que procurar o cordeiro perfeito. E ano após ano, cada família de Israel celebrava esse memorial da libertação que Deus proveu para o povo de Israel. E então Jesus nasce, ele vem ao mundo. E quando ele aparece ali às margens do Rio Jordão para encontrar João Batista, cheio do Espírito Santo, aponta para Jesus de Nazaré e diz: olhem, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro perfeito havia chegado. Não era mais necessário continuar procurando. O próprio Jesus, depois lá em João 10, ele vai dizer: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, já tipificando a sua morte sacrificial como um cordeiro perfeito. E então, numa noite em que era celebrada, ou haveria de ser celebrada a Páscoa judaica, o próprio Jesus celebra a primeira ceia. E lá em Mateus 26, versos 26 a 30, ele diz assim: Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos, dizendo:
bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Depois de terem cantado um hino, subiram para o Monte das Oliveiras. Então, nesse evento, Jesus substitui o memorial da Páscoa pelo memorial da Ceia do Senhor. A Ceia do Senhor, ela tem vários nomes na Bíblia, pode ser chamada também de Mesa do Senhor, Comunhão, Ação de Graças. A Bíblia dá vários nomes a esse evento. E ali Jesus fala que este seria o sangue da nova aliança, porque Deus já havia profetizado por meio do profeta Jeremias e também do profeta Ezequiel, de que no futuro Deus faria uma nova aliança para substituir a aliança de Moisés, porque ela não era eficaz o suficiente para trazer redenção plena para a humanidade. Então, no momento certo, Jesus, aproveitando-se do memorial da Páscoa, institui a ceia do Senhor. E essa ceia é um memorial. No paralelo em Lucas, ali em Lucas 22, o próprio Jesus diz: façam isso em memória de mim. Também o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 11, diz que nós devemos fazer isso em memória dele até que ele volte. Então, até o momento em que o Senhor Jesus voltar, todos nós devemos periodicamente relembrar da sua morte e sacrifício por nós. E assim, nós devemos celebrar a ceia do Senhor. Então Jesus, é muito interessante todas as simbologias por trás de uma leitura superficial do texto. A Páscoa judaica, ela tinha 4 momentos de se beber do cálice. Era logo no início, antes da refeição, após a refeição e no encerramento. E cada cálice tinha um nome. E a Escritura diz que após a refeição, Jesus pega o cálice e fala: este é o sangue da nova aliança, que eu derramarei em perdão dos pecados. E a Páscoa judaica dá um nome para esse terceiro cálice, é chamado de cálice da redenção. Não é à toa que Jesus pegou exatamente o terceiro cálice, que é o após a refeição, porque ele estava dizendo: a redenção, o perdão dos pecados, que só vem por meio de derramamento de sangue, eu cumprirei em favor de vocês. Eu serei o sacrifício perfeito de Deus para o perdão dos pecados de toda a humanidade. E o que o sacrifício de Cristo na cruz conquistou em nosso favor? Eu posso exemplificar 5 coisas que a morte de Cristo conquistou por nós. A primeira delas, o perdão dos pecados. 2 Coríntios 5, verso 21 diz assim: Deus tornou uma oferta pelo pecado por nós aquele que não tinha pecado, o Cordeiro perfeito, Cristo, para que nele nos tornássemos a justiça de Deus. Por meio do sacrifício de Cristo, nossos pecados podem ser perdoados. E em consequência disso, nos leva ao segundo ponto. O sacrifício de Cristo nos garantiu o acesso a Deus. No Antigo Testamento existia a figura do sacerdote, aquele que era o intermediário entre Deus e os homens. As pessoas não podiam se relacionar com Deus diretamente, elas precisavam da figura do sacerdote para fazer esse intermédio. Mas então em Cristo, o véu foi rompido de cima a baixo. Não existe mais essa separação entre Deus e os homens. Cada um de nós se tornou um sacerdote diante de Deus na nova aliança. E nós temos acesso direto a Deus. Nós podemos orar a Deus, conversar com Ele, nos comunicarmos com Ele, adorá-lo diretamente, sem intermediários. A esse respeito, Hebreus 10, versos 19 a 23 diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus.
Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. O terceiro ponto que o sacrifício de Deus, de Cristo, garantiu por nós é a destruição do poder do pecado. Porque desde o momento que Adão e Eva pecaram, a nossa natureza se tornou caída, corrompida, tendenciosa ao mal. Mas então, por meio do sacrifício de Cristo, todos aqueles que creem e nascem de novo, são regenerados, conseguem ser libertos dessa natureza caída. A esse respeito, Romanos 8, versos 3 e 4 nos diz: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o poder do pecado foi destruído em todos aqueles que entregam sua vida a Cristo. O quarto ponto é a destruição ou a vitória sobre os poderes do mal. Os poderes do mal tinham autoridade nesse mundo, mas o sacrifício de Cristo destronou esse poder do mal, tirou a autoridade dessas hostes malignas. Algumas pessoas pensam que foi o contrário, né? Existem até canções que falam que quando Jesus morreu, o diabo pensou que tinha vencido e deu risada e acabamos com ele. Mas o que a Bíblia diz é exatamente o contrário. O discurso do diabo sempre foi: não vá para a cruz. Quando o diabo tenta Jesus ali no deserto, o objetivo dele era que Jesus não fosse para a cruz. Depois, quando ele acaba usando Pedro, o que Pedro fala? Não vá para a cruz. Mesmo quando Jesus já estava na cruz, o que os fariseus disseram? Se você for o Messias mesmo, desce da cruz. E até o ladrão ao lado de Jesus, que não se arrependeu, disse a mesma coisa: se você é o Messias mesmo, desce da cruz, salva você mesmo e nós também. O discurso do diabo sempre foi esse: não morra na cruz pela humanidade, porque ele sabia que a partir do momento que isso acontecesse, que Jesus falasse está consumado, o poder do mal, o poder do diabo estava irreversivelmente derrotado nesse mundo. A esse respeito, Colossenses 2, versos 14 e 15 nos diz: e ele, Cristo, cancelou a escritura de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. E como quinto e último ponto, eu posso também dizer que o sacrifício de Cristo por nós promoveu a união entre judeus e gentios, ou seja, entre todos os povos da terra. No Antigo Testamento, para ser salvo, você tinha que pertencer ao povo de Israel, a seguir as leis da antiga aliança. Mesmo um gentio, para conseguir ser salvo, tinha que de alguma forma estar ligado ao povo de Israel. Mas com a morte de Cristo, essa divisão foi quebrada. Agora, na nova aliança, Deus levanta para si um povo formado por pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, para o seu nome, para adorá-lo, para serem justificados, santificados, a saber, a Igreja de Cristo. A esse respeito, Efésios 2, versos 11 a 18, diz assim: naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade,
anulando em seu corpo a lei e os mandamentos, expressos em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, judeus e gentios, um novo homem, ou seja, uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Em Cristo não há judeu e gentil, não há rico e pobre, não há negro e branco, não há homem e mulher. Todos são iguais diante de Deus, igualmente dignos, igualmente alvos do amor de Deus, igualmente justificados, regenerados, santificados. E esta é a igreja de Jesus Cristo. Então, por tudo isso, nós devemos sim celebrar a ceia do Senhor, relembrando esse memorial, relembrando tudo o que Deus já fez por nós, o que Ele continua fazendo e o que Ele ainda fará por nós, no seu retorno, com a nossa ressurreição, a nossa glorificação e a manifestação plena do reino de Deus nesse mundo. Essa é a mensagem que eu tenho para os irmãos. Muito obrigado a todos pela oportunidade e que Deus os abençoe. Obrigado, pastor Gabriel, pela mensagem, e nos dá mais vontade ainda de participar da ceia, né? Lembrar que isso aqui não é algo leviano, não é um simples costume da igreja. Nós estamos celebrando o maior evento da história, o evento de Salvador da humanidade. Nós vamos, neste momento, cantar mais uma música aqui com a banda. E eu vou pedir, põe no lugar do Filácio Magalhães, se alguém quiser fazer a sua contribuição neste momento, tenha a oportunidade de fazer sua dedicação ao Senhor. Logo em seguida, nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. Pode passar a música que eu sei qual que é. Esse chama respirar. Os irmãos estão respirando aí? Espero que sim. Esse louvor é bem conhecido no contexto, né, de ceia do Senhor. E como a gente falou desde o começo, e o pastor Gabriel acabou de falar agora, o pastor Ciro também, não são simplesmente ações sem propósito, né? Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. E nós estamos participando da história da igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. E isso que a gente vai professar agora, que seja assim, de verdade, de coração. Porque o Senhor está ouvindo a nossa oração. Amém, queridos? Amém. E outra, vocês também esperam que as meninas vão começar? Nós estamos ensaiando, né, para o dia que vai ser perfeito. Amém? Amém. Por isso eu preciso ouvir a voz dos irmãos também. Bom, não é porque essa música é tranquilinha, né? Ali, quase de nada, que você vai para cantar baixinho, tá? Deus Santo Espírito.
Como nós fazemos em todo mês, em tempos normais, hoje nós estamos celebrando a ceia do Senhor. Como eu disse, a ceia é do Senhor. A ceia não é minha, a ceia não é desta igreja, a ceia é do Senhor. E todos aqueles que são do Senhor são convidados a participar. Aqui nós não temos nada, aqui não é um momento mágico. Aqui nós temos um suco de uva e um pedaço de pão, mas que fazem despertar em nós uma lembrança, uma força que não dá para explicar. Todos estão convidados a participarem desta ceia. E eu espero que dela participando, você possa ser revigorado, você possa sentir ânimo, possa refazer seus votos. Eu gosto de pensar que todo dia é dia de arrependimento, todo dia é dia de conversão. Todo dia o Espírito Santo está mostrando para nós aquilo que nós temos feito de errado. Então, hoje é um momento de conversão, momento de dizer: Senhor, um dia eu me entreguei a Ti de todo o coração, manifestei meu primeiro amor, mas tantas vezes, pelas lutas da vida, pelos arbustos que crescem para sufocar a palavra, tantas vezes eu tenho falhado, tantas vezes eu tenho estado aquém do que poderia estar. Então que hoje seja um dia de renovo para a nossa vida, participando aqui desta ceia do Senhor. A ceia aponta para o passado, e quando a gente olha para trás, a gente encontra Cristo morrendo pelos nossos pecados. A ceia fala que nós somos perdoados, completamente perdoados. Nós nos tornamos, como dizia um hino, alvos como a neve. A ceia também aponta para o presente, e o presente fala de comunhão com Deus. O Gabriel falou aqui muito bem,
Através do sacrifício de Cristo, o caminho foi aberto. Não preciso mais mandar um sacerdote fazer alguma coisa por mim. Eu tenho acesso direto a Deus. E como nós temos falado nas últimas pregações, é o nosso Pai. Nós podemos nos sentar no colo do Pai. É comunhão com Deus. E também comunhão entre nós. A ceia simboliza a comunhão que existe no povo de Deus. E a ceia aponta para o futuro. O dia em que Jesus Cristo vai voltar. E vamos estar todos na consumação do reino de Deus. Então, a gente pode dizer que a ceia do Senhor é um tipo de test drive para o futuro, para a eternidade, para que quando estaremos para sempre com o Senhor. Então vamos participar com muita alegria. Eu estou vendo algumas pessoas diferentes, alguns rostos, meio rosto que eu estou vendo, né? Mas eu sei que estão diferentes. Sejam bem-vindos aqui à casa do Senhor e todos vamos participar deste momento. Como é que nós vamos fazer? Nós temos 3 mesas. Você pode escolher o seu melhor caminho, mantendo um certo distanciamento. Aqui já temos o pão e o suco, já que um único cálice pode pegar e assim depois sairemos juntos, celebrando assim. Tá bom? A banda vai estar tocando a música e nós vamos estar aqui pegando. Os irmãos já podem virar.
Este pão representa o corpo de Cristo. Cristo que se fez ser humano como cada um de nós. 100% Deus, 100% homem. E por ser Deus, ele pôde morrer pelos nossos pecados. Por ser homem, ele pôde nos representar. Então, comamos em memória do Senhor Jesus. Eu vou pedir para a Léa fazer uma oração. Vem aqui no microfone, ore nesse momento. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por este momento tão precioso, Deus, onde nós comemoramos realmente a redenção dos nossos pecados, Pai. Nós sabemos que sem o seu sacrifício na cruz nós éramos perdidos, Deus, mas o teu tão grande amor, tua misericórdia nos salvou, nos resgatou de todo pecado, Pai. Que nós possamos, ó Deus, estar, ó Deus, cada dia caminhando contigo, Senhor, e vivendo, Senhor, esse tão grande sacrifício em nossas vidas. Amém. Que possamos, Jesus, fazer a tua vontade se cumprir, ó Deus, e que possamos ter, ó Deus, em vista a vida futura que estaremos contigo, Senhor, porque a tua palavra fala que o Senhor voltará e nos levará contigo, Senhor. E nós aguardamos, Senhor, essa vida, nós aguardamos, Senhor, o dia em que nós iremos estar contigo ao teu lado, louvando e bendizendo o teu nome, Senhor. Obrigada, Senhor, por tão grande salvação, Pai. Obrigada por essa oportunidade de estarmos com os irmãos em comunhão, Senhor, celebrando esse grande dia, essa grande vitória. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. O conteúdo deste cálice representa o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz para perdão dos nossos pecados. A palavra diz: o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Em memória do Senhor Jesus, bebamos. Nós recebemos pelo Diviazap alguns motivos de oração. E o texto que eu queria que os irmãos refletissem antes de orarmos está lá no Salmo 18:2. O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo e com ele estou seguro. Aquela Zocolan pede oração por sua amiga Rose, que retirou um tumor no intestino e aguarda orientação médica para os próximos passos. Ela está muito apreensiva. Oremos pelo Rose. A Tânia Zocolan pede por Dona Margarida, que se encontra internada por conta da Covid, por direção de conduta dos nossos governantes. É outro pedido. E gratidão pela vida e saúde dos seus familiares, por guardar sua sogra e todos os seus. A Elisa Artuso pede que os irmãos continuem orando pela saúde do seu neto Rafael e por todos os que sofrem esta epidemia em hospitais. Que o Senhor tenha misericórdia, e pede pela irmã Antônia, que fez aniversário nesta semana, que Jesus a abençoe, dando-lhe saúde e paz na sua vida. É a irmã Maria Antônia, viu? Débora Bezerra
pede oração pelo seu esposo, que está com um aneurisma muito grande na veia aorta e vai passar por uma cirurgia. Não sei se já passou, mas estejamos orando pelo esposo da Débora Bezerra. A Isaura está pedindo pelo seu cunhado Zacarias, que está internado com demência, não quer se alimentar nem tomar remédios. O estado dele é grave, e ela também pede pelo seu filho Fábio, que está fazendo exames de saúde, que o Senhor o livre de todo o mal. E ainda pede por seus netos, filha e por si mesma, pois tem sentido muita angústia. A Normeide agradece a Deus por uma sobrinha que está com Covid, mas é uma enfermidade leve, ela está se manifestando de maneira leve, e a Normeide está agradecendo por isso. O Edson está pedindo por Neuza uma cirurgia, por Dalva, que vai fazer uma biópsia, e a Amélia, que está com problemas emocionais. E eu deixei aqui por fim, que hoje nós temos um aniversariante. Se os irmãos prepararam o almoço, perderam tempo, que a gente vai ter um churras aqui, que é aniversário do Gomes. Gomes, fica aí um pouquinho de pé. Deus te abençoe, Gomes, mais um aninho de vida, e Deus o proteja e guarde, nosso irmão querido. Deus te abençoe, viu, Gomes? É isso. Mais alguém tem algum motivo de oração? Levante a mão. A mãe da irmã Marinal vai estar viajando quando? Já viajou. Já bem, graças a Deus. Está a caminho, já está lá, né? Já está lá. Já está lá, graças a Deus. Nem pudemos curtir aqui a irmã Marinal com essa pandemia. Mas alguém que pediu alguma coisa? Quer pedir aqui? Tudo bem. Tá bem. Bom, vamos ficar de pé. Eu queria dizer para os irmãos, nós já estamos com pessoas sendo vacinadas, pessoas com mais de 90 anos já estão sendo vacinadas, agora vai começar de 85 anos para cima, e aí vai abaixando até chegar lá nos 30 e tal, e a Sônia vai, né? Então, é por isso que a gente está tendo um pouquinho de paciência, O culto presencial não é a mesma coisa com os cultos normais. A gente não pode se abraçar, a gente não pode ficar conversando, tem que andar de máscara. Então, nós vamos combinar o seguinte, se os irmãos concordarem. No mês de março, nós vamos nos reunir novamente para a ceia. E aí a gente vai ver como é que as coisas caminharam. Quem sabe a coisa vai rápido, e aí a gente pode reabrir a igreja. Mas, por enquanto, vamos fazer isso. Tudo bem, irmãos? Irmãos, concordam com isso? Nós vamos nos reunir na próxima ceia, que vai ser no segundo domingo, tá bom? Vamos deixar marcado assim. Segundo domingo de março, ceia, culto presencial. E quem sabe, lá para abril, maio, as coisas já estejam normais, pelo menos a gente ser vacinado, para a gente ter mais tranquilidade. Eu creio que eu morreria junto se eu soubesse que alguém da nossa igreja pegou Covid aqui na nossa igreja. Eu acho que eu ia morrer junto, né? Porque eu sei que os irmãos fazem falta, mas eu quero os irmãos aqui vivos e com saúde, tá bom? Então vamos aguardar um pouquinho isso. Então vamos orar, irmãos, colocar esses pedidos diante de Deus. Os irmãos levantaram as suas mãos, os irmãos colocaram os seus pedidos. Que Deus esteja abençoando. Eu sei que a Débora deve estar passando por um momento de grande angústia lá, em função da sua da enfermidade do seu marido. Há um pedido aqui que eu acho que eu pulei. A Débora também, a Débora Correia está pedindo, agradecendo, e está pedindo por uma audiência que o Edércio vai fazer esta semana, de um processo que ele está movendo, um processo trabalhista. Ela pede que Deus esteja abençoando esta situação. Pode falar.
Sim. Quem já teve problema com a receita sabe que lá é tudo meio muito complicado, né? Então vamos estar orando também pela situação da Terezinha e do Moisés. Vamos? Fala! Também está em estado de oração, nós vamos voltar às aulas essa semana. Que Deus esteja guardando, abençoando todos os professores que vão nos ensinar, guardando os familiares, as crianças, e nessa semana, já retorna às aulas. Amém. Vamos estar orando aqui pelos professores que vão começar, né? Eu fico contente de ver a Eliane Brandi. Tá melhorzinha, Eliane? Tá, graças a Deus estivemos orando muito por ela. Temos aqui uma pessoa pela primeira vez na igreja, o menino, como é meu nome? Esqueci o nome. Lucas? O Luquinha, né? Luquinha está aqui pela primeira vez na igreja, já está quase casando e ainda não veio à igreja, olha só. Igual, e a todos que aqui estão. Vamos orar. Muito obrigado, Pai querido, por esta oportunidade preciosa. Muito obrigado por podermos nos lembrar de coisas tão boas como aquilo que marca a nossa salvação em Cristo Jesus. Ó Pai de amor, que esta motivação, que esta alegria, que este entusiasmo possa nos levar a Tua mensagem para outras pessoas que estão precisando de salvação das suas almas, salvação do seu corpo, salvação da sua vida, Pai. Muito obrigado. Ó Pai, Tu ouviste os pedidos, eles não são novidades para Ti, porque Tu és um Pai amoroso, Tu sabes das nossas circunstâncias mais do que nós mesmos. Visita, Senhor, visita os enfermos, visita o esposo da Débora, que está com aquela enfermidade tão complicada, ó Deus. Visita todos aqueles que estão internados com a Covid, visita as famílias enlutadas, visita aqueles que estão passando por problemas profissionais, problemas financeiros. Toma-os nas Tuas mãos e ajuda-nos como igreja a ser uma igreja que glorifique o Teu santo nome, uma igreja que espere em Ti, uma igreja, Senhor, que aguarde, Senhor, a Tua direção, a Tua vontade em tudo aquilo que faz. Ó Deus, dá-nos uma semana de bênção e abençoadora, que sejamos um instrumento Teu na vida daqueles que nos rodearem. É a nossa oração, ó Pai, e que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo sejam com todos aqui presentes, todos aqueles que estão participando deste culto através da internet, hoje e por todos sempre. Amém. Estamos encerrados. Vão na paz. Deus nos acompanhe.